Chegamos àquela fase do mercado em que tudo muda num instante. Uma manhã parece calma, à tarde já é caos, e à noite ninguém sabe o que é verdade ou bluff. O que não muda é o sentimento. Esta ansiedade de querer saber tudo, esta fome de ver o plantel a ganhar forma, esta urgência de sentir que o Porto está no caminho certo. Hoje temos 3 histórias que dizem muito do momento em que estamos. Uma saída que parece inevitável, mas que ainda não está oficializada. Um reforço que custou mais do que qualquer outro jogador na história do futebol português e uma contratação recente que veio com cláusula gigante e um contrato até 2030. 3 nomes, 3 apostas, 3 decisões que mexem com o balneário, com os adeptos e com o futuro imediato do clube. Por isso já sabes, deixa o like, ativa o sininho, subscreve o canal, porque o que vais ouvir agora pode mudar a tua perspectiva sobre o que está a ser feito nos bastidores do Dragão. A primeira notícia é sobre um jogador que já não quer voltar e que pode estar a dias de dizer adeus definitivo. Ele chegou a Turim como emprestado, com dúvidas, críticas e uma cláusula que poucos achavam que seria acionada, mas hoje é quase certo que Francisco Conceição não volta. E não estamos a falar de rumores, estamos a falar de negociações em andamento, com valores fechados, detalhes por limar e um relógio a contar em contagem decrescente. A Juventus tem até terça-feira para bater a cláusula de 30 milhões de euros e está a preparar tudo para o fazer por 25 mais objetivos. Porque apesar de terem começado a relação com o pé esquerdo, apesar de algumas exibições apagadas, o que Francisco fez nas últimas semanas da época mudou tudo. Ganhou espaço, ganhou confiança, ganhou estatuto. E ganhou uma vaga no projeto de Igor Tudor para 2025-26. A imprensa italiana já dá o negócio como quase certo. Fala-se até do dia 24 como a data marcada para o regresso do extremo ao centro de treinos da Juve. Tudo indica que o Porto e os italianos estão a acertar os últimos pontos com Jorge Mendes a comandar a operação. E por muito que custa aos adeptos, Francisco está prestes a fechar este ciclo. E não vale a pena fingir surpresa. Ele não queria regressar. A ideia dele sempre foi continuar lá. Sentiu-se bem, adaptou-se, fez o que tinha a fazer. Terminou em alta, com boas exibições no Mundial de Clubes, arrancou elogios do treinador e conquistou espaço num dos gigantes do futebol europeu. Por muito que o clube ainda pudesse contar com ele, a vontade do jogador sempre falou mais alto. O mais irónico nisto tudo é que foi uma substituição que mudou o rumo desta história. Um jogo contra a Lazio, ele entra ao intervalo, sai aos 87 e em vez de se passar, em vez de virar a cara, aceitou. Mostrou maturidade. E Tudor ficou rendido. A partir daí foi sempre a subir. Titularidade atrás de titularidade, impacto real nos jogos, influência no balneário. O investimento de 7 milhões mais 3 por objetivos no verão passado foi o primeiro passo. Agora, os bianconeri querem fechar a segunda etapa por 25 milhões. E a verdade é que este é um daqueles negócios onde todos ganham. O Porto encaixa uma verba importante, a Juve fica com um jogador em ascensão e Francisco segue o caminho que quer seguir. Mas este caso também deixa uma lição. Porque num verão onde o Porto tem de decidir quem fica e quem sai, não se pode deixar talento escapar sem retorno, nem gastar milhões em jogadores que depois saem pela porta do fundo. E é por isso que a segunda notícia de hoje é ainda mais relevante. Porque há um jogador que não só ficou, como já bateu todos os recordes de investimento, está totalmente blindado, e é neste momento o maior trunfo do plantel. E a forma como o clube agiu nesse caso mostra que, quando quer, sabe proteger os seus. E é sobre ele que vamos falar a seguir. Samu. O nome que virou bandeira, o investimento que já ninguém esquece e o avançado que o Porto quis garantir a todo custo. Ele chegou sem alarido, sem vídeos épicos, sem promessas de superestrela, mas bastaram alguns jogos para deixar tudo em silêncio, menos o que se passava dentro do campo. Samu Agioa foi o nome mais gritante da época passada, e não foi só pelos 27 golos. Foi pelo impacto, pela forma como carregou a equipa às costas e pela certeza que deixou em cada lance. Este tipo é diferente. E agora está confirmado. Samu é 100% nosso. A SAD do Porto não vacilou. Avançou com 12 milhões de euros para fechar os 35% do passe que ainda estavam na mão do Atlético de Madrid. O total, um número histórico, 32 milhões de euros. O maior investimento da história do clube. O maior da história do futebol português. E não há dúvidas de que valeu cada cêntimo. Porque quando se tem um avançado com este nível, com esta maturidade, com esta fome de golo, não se espera. Protege-se. Samu está blindado com cláusula de 100 milhões, contrato até 2029 e um estatuto dentro do plantel que já mete respeito. Não é só o goleador.
É a referência. É o símbolo desta nova era de André Vilas-Boas. Mas atenção, os olhos da Premier League estão todos virados para cá. E o que está a acontecer nos bastidores obriga-nos a estar atentos. O Aston Villa está de volta ao radar, e não é de agora. Já tinham perguntado por ele quando ainda estava ligado ao Atlético, voltaram à carga agora que o Porto detém todo o passe. O treinador espanhol Unai Emery conhece-o bem, sabe o que vale, e está à procura de um avançado que substitua. Ollie Watkins, que pode estar de saída por valores a rondar os 70 milhões. O que isto significa? Que este verão pode ser perigoso. Que, apesar da blindagem, as propostas vão aparecer. Mas também significa que, se for para vender, o Porto vai vender bem. Vai vender em alta. Vai vender porque tem o controle total da situação. E isso, meus amigos, é o mais importante. Não andar a reboque do mercado, mas ter a faca e o queijo na mão. Samu não é apenas um caso de sucesso em campo. É a prova de que, quando a estrutura se mexe com rapidez, quando se aposta certo, os frutos aparecem. E agora, com o ataque montado à volta dele, o próximo passo é claro: fortalecer ainda mais a frente ofensiva, trazer alternativas com qualidade, preparar-se para todos os cenários. E é aqui que entra o nome do momento. Um espanhol, jovem, intenso, com explosão e golo no pé. Vem de Inglaterra, está já fechado, e foi recebido com cláusula de rescisão igual à de Samu. Borja Sainz é o novo reforço, e se tudo correr bem, vai ser a surpresa da próxima época. Porque o Porto não está só a pensar no presente. Está a montar um ataque com peças que podem fazer estragos, e Borja é uma delas. Está fechado. Está assinado. E está blindado como poucos. Borja Sainz chegou ao Porto com um contrato até 2030 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, igual à de Samu. E se isso não diz tudo sobre o que o clube pensa dele, então não sabemos o que mais poderá provar que este reforço é mais do que uma aposta, é um pilar para o futuro. O extremo espanhol tem 24 anos, foi contratado ao Norwich por 13 milhões de euros, podendo chegar aos 15 mediante objetivos, e desde o primeiro dia que foi visto como alguém com capacidade para entrar direto no 11. Forte no 1 para 1, rápido a decidir e com uma personalidade que encaixa na perfeição no Dragão, Borja tem tudo para se tornar num nome de referência no ataque portista. Mas o que torna esta contratação ainda mais interessante é o que ela significa. Ela mostra que o clube não está apenas a reagir a saídas, está a preparar-se com antecedência, está a reforçar os setores-chave com critério e ambição. No momento em que nomes como Pepe estão a ser cobiçados lá fora, o Porto garante desde já uma alternativa real, com qualidade, com margem de progressão e com contrato longo. E isto é o que distingue uma estrutura competente: agir antes, não depois. Borja chega com uma percentagem de mais-valia ainda nas mãos do Norwich, é verdade, mas o Porto tem já a opção para adquirir parte dela, o que mostra que, mesmo nos pormenores, há visão de longo prazo. Mas o que nos entusiasma mais nem são os números. É o perfil. Borja joga com alma, com garra, com aquela agressividade positiva que encaixa como uma luva nesta casa. E quem o viu jogar em Inglaterra sabe que ele tem muito mais para dar do que os números mostram. É um jogador de desequilíbrios, de rupturas, de presença constante no jogo. Agora, com Samu ao centro, Borja à esquerda e mais soluções a surgirem, começa a desenhar-se um ataque que pode meter respeito, que pode dar garantias, que pode dar espetáculo e que pode devolver ao Porto aquilo que todos queremos: um futebol forte, competitivo e com identidade. Porque o Porto está a mudar. E está a mudar com coragem. Está a mudar com investimento. Está a mudar com estratégia. Mas, acima de tudo, está a mudar com mística. E é isso que este canal vai continuar a trazer: a emoção, a análise, o sofrimento e a esperança de quem vive isto como nós. Isto é mais do que futebol. Isto é sentir. É viver. Se estás desse lado e sentes o mesmo, comenta, partilha, subscreve e carrega no like. Porque vamos viver isto juntos. Até ao fim.